Uai, conta aí. Hoje estou com uma convidada muito especial, que é empresária, dentista, casada, mãe de duas princesas, a Liz e a Ivy. Estou com a Larissa. Olá, tudo jóia? É um prazer estar aqui no Ai Conta Aí para bater esse papo com você. Eu estou assim encantada com essa mulher linda, ai, que mulher maravilhosa, gente. Mãe de duas. E que poder, hein? Ai, obrigada. A gente vai tentando aí equilibrar os patinhos, né? É verdade, porque ser mãe não é fácil. Desafiador. Desafiador, mas é maravilhoso também. A missão, apesar de mais desafiadora, a mais nobre também, eu classifico. É verdade. Larissa, o que é maternar com arte para você? Essa pergunta se deve ao nome do meu antigo Instagram, né? Que na verdade a gente acabou de realizar uma transição. E eu mudei o nome, que era Arte de Maternar, pro Lari Gênio, que é meu atual arroba. Por que eu dei esse nome, né? É porque realmente, pra mim, maternar é uma arte. Porque requer resiliência, requer disposição. E tem muita teoria, né? E eu não acho que a gente tem que ficar engessado nas teorias, mas as teorias, elas facilitam muito. Eu tô me referindo àquela mãe de bebês, né? Aquela fase inicial. As teorias, elas podem ajudar de tal forma que deixa a sua maternidade muito mais leve. Só que à medida que o bebê vai crescendo, a regra tem que ser adequada. Então, quando você acha que você tá dominando o rolê, aí tudo muda, parece que tudo desmorona em relação à rotina. E é por isso que o nome arte o maternar é uma arte pra mim, porque requer disposição e resiliência pra gente se reinventar e se readequar às novas fases que vão mudando sempre. Realmente, você tá falando de fases, quando tá na barriga, a gente já quer que nasce rápido, né? E nasce, não, quer que anda. E anda, aí eu quero que fala, e vai passando o tempo, tudo vai mudando realmente, né? E cada fase tem um desafio, né? Eu brinco que eu ainda tenho muito a caminhar, muitas fases para passar, mas o que eu tenho sentido até agora, minha mais velha tem 8 anos e meio, é de que a cada fase que a gente passa, a gente vence e parece um videogame. Aí vem uma fase um pouco mais difícil. Mais desafiadora. E cada uma te desafia de uma forma diferente. Eu creio que naquela primeira infância do bebezinho requer muito da nossa disposição física. De, às vezes, acordar. Isso foi muito legal. Mas, à medida que vai crescendo, eu sinto que muda o que exige de nós, passa a exigir muito do nosso equilíbrio emocional, sim, da nossa inteligência emocional. Eu acho mais difícil do que exigir do nosso físico, pra ser sincera. Porque a gente não vem como a gente ia falando, faz isso, faz aquilo, é desse jeito, com o tempo, né? A gente vai aprimorando tudo, né? E a gente aprende errando, eu sinto, sabe? E então eu não julgo que errar é um problema. Sim. Porque a gente erra e o importante é, nossa, não foi legal. Se a gente tem sabedoria para fazer essa análise, no nosso subconsciente fica aquela informação para que numa nova oportunidade a gente tenha a chance de fazer diferente. Eu acho que fica mais leve, por mais que uma criança é bem diferente da outra, uma maternidade é bem diferente da outra, né? Mas eu acho que fica mais leve, né? Fica. Eu nunca... Essa questão que você falou de ser diferente, tá? Em relação à rotina, querendo ou não, é fisiológico, né? Então eu sempre mantive um padrão para conseguir organizar essa realidade das minhas filhas, que me permitiu conseguir conciliar com a minha vida, os meus outros eus, né? Então, em relação a isso, tinha um padrão a se manter, mas que a personalidade de cada um é diferente, gente, é incrível, dentro de uma mesma casa, com os mesmos pais, dando a mesma base, a gente criar seres tão distintos. Isso, pra mim, sou mãe de duas hoje, eu fico analisando, e meu marido fala assim, não é possível, como pode ser tão diferente? Elas são muito diferentes. E qual foi o maior choque na maternidade? Pra mim, eu sou virginiana.
Então sempre fui aquela pessoa metódica, sou bem organizada e eu tinha o hábito de achar que tinha tudo sob o meu controle. Sabe aquela pessoa assim, vou acordar hoje e tenho que resolver essas coisas. E eu tinha um cronograma que funcionava. Chegava no final do dia, eu via tudo, sabe, você deu o check, tudo organizado. E as coisas andavam dentro das minhas regras. Até me tornar mãe. E aí foi uma rasteira na vida. Você mudou totalmente. Isso, uma rasteira nesse achar que tem o controle de tudo. A maternidade, ela veio literalmente pra esfregar na minha cara que nem tudo estava no meu controle. Pra aprender. E foi difícil. Não é fácil. Você entender isso, eu passei por uma fase de frustração, eu diria. Olha. Porque eu ficava me sentindo, tipo assim, nossa, eu fazia tudo isso e agora eu não consigo fazer tudo isso. Aí eu ficava naquela sensação de que o meu dia não tinha sido útil ou que não tinha rendido, porque eu não fiz tudo aquilo que eu havia me proposto, sabe? E hoje eu já tenho uma outra visão disso. Eu acho que a maturidade vai ensinando pra gente que não é sobre conseguir fazer tudo. É sobre saber escolher e as prioridades. Então, hoje eu tenho a minha lista de coisas para fazer no dia, mas tem as top lá. E se essas daqui foram feitas, e as tops, minhas filhas estarem alimentadas, saudáveis e vivas, o resto vai ao jeito que dá, entendeu? E eu não me cobro mais, não me culpo tanto. Então, foi o maior impacto que eu tive, assim, mas hoje eu já aprendi a lidar com menos peso em relação a isso. E na questão de se sentir perdida como mãe, foi nessa parte ou tem mais alguma? Sinceramente, eu nunca me senti verdadeiramente perdida como mãe. Porque eu acho que a gente se sente perdida a partir do momento que a gente fica procurando ou desejando ser algo, entende? Então você mira naquilo dali e se você não tá conseguindo ser exatamente aquilo, não vai. Você se frustra e aí eu acho que não dá certo. Então, o meu foco era no dia, sabe? Hoje eu preciso conseguir fazer isso, vai dando certo. Então, quando você vai vencendo metas menores, você se cobra menos, sabe? Eu acho mais tranquilo. Então, foi mais ou menos assim. A gente vai aprendendo, né? Com os erros. Sempre. Sempre. E qual o lado da maternidade que ninguém conta? Olha, se ninguém conta, eu conto. Essa que é a das boas, gente. Olha, pra mim, sinceramente, pode haver, eu já escutei isso de tipo assim, ai, não é possível que tá tranquilo assim pra você. Aí é a leitura da pessoa, não é sobre o que eu estou vivendo, porque não é tranquilo. Não. Eu não acho que a maternidade é leve, tá? Eu não acho que é fácil. E nem poderia ser, porque é aquele velho ditado, muito custa, como é que é aquele ditado? Muito vale, muito deve custar o que muito vale, alguma coisa nesse sentido. Então, gente, a gente tá construindo e para entregar para o mundo um ser humano. Não pode ser um trabalho fácil. Tem que ser necessariamente um trabalho árduo. E assim, a gente tenta dar uma educação, não que nossos pais deu errado ou diferente, mas a gente tem que ser melhor que os nossos pais, né? E eu não vejo um problema nisso. Eu também. Tá? Nem verei quando eu for avó. Sim. Porque eu acho que como um ser humano, apesar de estar tentando acertar, eu errei. E se a minha filha quiser copiar o meu erro, não nasceu sábia. Então eu absorvo tudo que eu achei de válido dos meus pais, que foram muitas coisas, essas eu reproduzo, e o que eu achei que poderia fazer diferente, eu procuro fazer diferente. E para que o mundo evolua, eu espero que as minhas filhas tenham o mesmo raciocínio. Isso vai necessariamente implicar com que elas mudem algo que eu fiz hoje, achando que estava acertando. Sim. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Então, assim, eu vou levando dessa forma. O que não conta, eu conto. Eu acho difícil, mas pode ser que algumas pessoas olhem pra mim e enxerguem que eu acho leve. De fato, eu creio que, pelo muito que a gente observa,
eu consegui levar, principalmente em primeira infância, assim, com mais leveza do que muitas mães, porque eu consegui estabelecer rotina, associada em muito estudo, para eu conseguir organizar os horários dela, e elas tendo diferente, porque muita gente pensa que rotina aprisiona, eu tenho uma visão completamente diferente. Para mim, rotina liberta, porque eu sabia a hora que ela ia dormir. Nossa. A hora que ela vai dormir, eu organizo pra fazer minha unha, eu organizo pra treinar, entende? Então, no horário, dentro das possibilidades, eu consegui manter minha vida. Isso, minhas outras versões. Sim. E aí, isso pode ter tornado a minha maternidade mais leve comparada a outras, mas não significa que foi fácil. É desafiador. Não, e assim, a gente também não mostra da vida da gente 100%, né? E claro que você mostra a sua realidade, você está com suas filhas, e é o que todo mundo passa, né? Tá com as filhas, um momento bom, um momento ruim, tá ali, tá tentando sempre passar o melhor para eles, né? Com certeza, sempre a gente tá. E assim, você tá falando, a gente não mostra tudo. Eu acho que para analisar qualquer perfil de redes sociais e tudo mais, todo mundo deveria ter um senso crítico e de maturidade. Sim. Quando você vai escolher uma foto para colocar no porta-retrato da sua casa, você escolhe a sua melhor e a sua pior foto. É a mais linda. É lógico. Então, eu não vejo sentido de ficar expondo ali coisas que não vão agregar aos outros, Sim. Entendeu? Então, a gente expõe ali o que é agregador. Ah, mas a sua filha nunca deu uma birra? Óbvio que ela já deu uma birra, mas enquanto a minha filha está dando uma birra, ela precisa que eu esteja atenta, com o olhar voltado para ela, para acolhê-la. E não que eu esteja gravando para colocar ela numa situação de exposição. Então, assim, já aconteceu de eu só tirar uma fotinha dela e postar, gente, só pra vocês entenderem que aqui acontece igual aí. Isso eu já fiz. Mas ficar ali filmando a menina berrando de forma alguma. Mas não que eu não queira mostrar, porque isso realmente acontece e não é velado. Eu não velo isso. Só que naquele momento eu tô ali sentada do lado dela esperando ela se reorganizar. Porque não é só a sua, são todas as crianças. Ou se você me disser que alguma criança não passou por isso me gera um alerta de preocupação. Porque uma criança que não se desregula emocionalmente, uma criança que não tem rompantes, isso não tá saudável, não tá no padrão de normalidade. Sim. As crianças, elas têm o cérebro imaturo, né? Esse lado cognitivo, o lado emocional não tá desenvolvido. Então, se uma criança que é absolutamente inerte, não tem reatividade, absolutamente nada, isso sim gera preocupação, tá? Então, uma criança dando... A palavra certa não é birra, tá? Porque é apenas uma falta de desenvolvimento emocional mesmo. Mas se ela tá aí tendo uma crise, a depender da idade, tá absolutamente dentro do esperado. Isso não me assusta. E teve algum momento na vida, né, assim, que você lembre, né? Fala, eu chorei por ser mãe. Algo que fez você chorar realmente? Olha, eu sei que você me fez essa pergunta induzindo alguma dificuldade, algum cansaço. Mas engraçado que quando você fez a pergunta, apesar de ter consciência da intenção, eu me lembrei de momentos de emoção. Olha. Porque eu tenho muita foto, muito registro em vídeo, sabe? E aí é muito comum eu e meu marido às vezes vão dormir à noite, e, sabe quando aparece aquelas lembranças assim, e eu Google Fotos? Aí começa a ver, a gente volta pra ver, gente, não tem uma vez, meu marido é super emotivo também, que a gente não fica, gente, olha como ela cresceu. Então assim, eu já chorei várias vezes de emoção, mas de desespero. Ai, gente, com certeza sim. Agora não me veio uma lembrança tão forte quanto de alegria, mas com certeza já teve, sim. E qual culpa materna que você já aprendeu a soltar? Todas. Todas? Todas. Nossa, todas. Eu não corroboro com essa ideia de aquela frase de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não gosto dessa frase, não gosto desse pensamento, não acho justo com as mulheres. Eu acho que a maternidade, por si só, ela já é extremamente pesada. Sim. A gente ainda se cobrar, é muito injusto, sabe? E eu acho assim, claro que tem as exceções de mães absurdas que fazem coisas absurdas, mas essas daí, elas não estão preocupadas, elas já estão errando intencionalmente, não estão preocupadas. Então não é para essas que eu estou me referindo. Sim. Tá? Normalmente quem carrega uma culpa
é uma mãe que está tentando acertar. Acertar. E eu acho que quando a gente está tentando acertar, já tá valendo, já não cabe neste espaço a culpa, entendeu? Eu tô tentando acertar, então já não cabe ter culpa. Se eu errei, ok, eu sou humana. Inclusive, eu acho extremamente... Quando a gente erra, eu interpreto como uma grande oportunidade da gente mostrar para os nossos filhos que somos humanas, porque o filho tem sim a visão de nos olhar, de olhar o pai e a mãe como um herói, sabe? Uma pessoa irretocável, que nunca erra, que nunca falha. É uma super oportunidade de se humanizar com o filho, sabe? De virar para ele e falar assim, olha, eu errei, não foi legal, me desculpa. Olha que legal você ensinar para uma criança a importância do pedir desculpa, Sim. de recomeçar e de tentar acertar novamente, sabe? Então, eu não carrego nenhuma culpa, o que não significa que eu nunca tenha errado. Não. Mas como eu tava ali, eu errei tentando acertar, não tá perdoado já. Não cabe culpa, não carrego não. Eu também eu penso assim, que tudo que a gente faz, a gente tenta dar o melhor. E claro que a gente, como eu falei, a gente não nasce com manual, então a gente tenta o máximo acertar, mesmo errando, né? Sim. É sempre assim, mas eu sei como que igual eu falo, tenho um filho que vai fazer 18 anos e sei bem o que é isso. Mas assim, você, eu fico mais encantada que você veio, não você veio, né? Você se preparou bastante. Eu não preparei para ser mãe e tudo. E você, pelo que eu vejo, até nas suas redes sociais, né? Que você se preparou e você, tudo que você faz, você se prepara para fazer, né? Mas sabe o que acontece? Eu acho que eu me preparei bastante pra rotina, pro sono, pra aquele bebê, sabe? Entendi. Então, tudo que você for me perguntar, modéstia à parte, em relação à rotina, o que fazer pra cólica, como organizar pra criança fazer soneca, como prolongar o tempo de soneca, modéstia à parte, eu vou saber te dar dicas pra você se organizar e ter uma realidade mais leve, tá? Só que fora isso, que foge, que isso é fisiológico, sabe? Sono é fisiológico, o dormir não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Sim. A gente ensina um bebê a dormir. A gente faz higiene de sono, a gente melhora a qualidade do sono, então tem técnica pra isso, lógico, é fisiologia, tá? Mas tem muita coisa que foge, que é do filho, sabe? Então eu acho que eu me preparei muito eu me preparei sim para essas coisas que são fisiológicas, mas a maternidade, ela todos os dias, ela faz você se deparar com um novo desafio e que é novidade. Então, para todas essas, eu não me sinto preparada, mas porque sempre chega um desafio e agora. Só que eu não encaro como um terror. Talvez isso faça parecer que eu me preparei. Porque tá mais tranquilo. Exatamente, eu não encaro isso. Cara, beleza, e aí? Como que eu vou fazer com isso? Como que eu vou resolver esse problema? Como lidar com essa criança que agora tá com esse, me trazendo esse desafio? E aí, a gente pode até procurar psicologia pra ajudar. Mas eu acho que vai muito no feeling, sabe? E a gente vai aprendendo todos os dias. Eu não acredito que é possível a gente estar 100% preparada. Mas eu acredito muito que é possível a gente estar 100% disposta a aprender. E a gente aprende todos os dias. É verdade. E qual o segredo para não perder de si? Olha, sabe aquela regra do avião? Que a máscara de oxigênio, quando cair, você tem que colocar primeiro em você, para depois colocar em crianças. Para mim, isso é uma máxima que eu trago para minha vida de verdade, sabe? Eu tenho convicção que se eu estiver bem com a minha imagem, com a minha autoestima, estiver bem realizada profissionalmente, não significa que eu vou estar sempre feliz, totalmente realizada em todos os anos, mas eu estarei sempre lutando por isso. Se eu estou sentindo que eu tô completa, tô me trabalhando essas partes, outra coisa muito importante, estar bem com meu marido, porque eu acho que mantendo a base da família é eu e o marido. As meninas vieram depois, então querendo ou não, não que elas
Não tô querendo dizer que elas não são importantes, mas eu enxergo que eu preciso priorizar a minha relação conjugal. Porque se eu estiver bem com a minha imagem, se eu estiver bem me sentindo realizada profissionalmente, se eu estiver bem no meu matrimônio, gente, é uma consequência. É muito provável que as minhas filhas vão estar bem. Então, é assim que eu tento não me anular de todas as coisas. Eu me enxergo. Eu coloco a máscara primeiro em mim, pra elas. Entende? E eu fiz essa pergunta e eu até lembrei de mim. Eu acho que tanto que eu me doei. Por isso que é bom se preparar. Tanto que eu me doei, não só para minha filha, para todos, para todas as pessoas, que eu me perdi de mim. E eu custei me encontrar. E assim, eu precisei de terapia, precisei de me reerguer para assim, não, eu sou mãe, mas tem que vir eu primeiro, eu estar bem primeiro, para eu poder cuidar da minha filha, do meu esposo, de família, de qualquer outra coisa que vim, né? Porque, por isso que eu te falo que você parece ser tão preparada em questão de maternidade e família, que eu me senti perdida e assim, parecia que eu não me via. Eu acho comum isso. E até lamento, sabe? Porque eu acho que é triste pra pessoa que tá nesse contexto, sabe? Mas talvez isso seja uma consequência da cobrança da sociedade. Sim, também. Que coloca no colo, nas costas da mãe, aquela responsabilidade do tipo, toma, agora o filho é seu. E inconscientemente, a gente pensa, agora eu sou sua mãe. E aí, a gente se anula pra se dedicar. E no começo, gente, isso é muito fácil de acontecer. Sim. Porque tem um ser indefeso e absolutamente dependente de você. E se você não consegue se libertar dessa rotina maçante que te atropela, na hora que você vê, você vive por conta de dar banho, trocar fralda, fazer criança dormir. E quando a criança dorme, você pensa, vou no banheiro, a criança acordou. Sim. Então, por isso que eu falo que, pra mim, nesta fase foi extremamente divisor de águas e significativo eu entender sobre a fisiologia dos bebês. Pra que eu conseguisse estabelecer a rotina. Você tem noção do que era colocar... Eu via mães vivendo o que você viveu, que nada contra um rock, mas que viviam um rock, porque a questão não é o rock em si. A questão é a falta do tempo de se tomar um banho de qualidade e arrumar seu cabelo do jeito que você quer. Isso não pode ser naturalizado. Isso não pode ser, a palavra certa é normalizado. Sim. Porque aquilo sobrecarrega a mulher. A mulher, ela começa a ficar mal com aquela imagem, ela começa a ficar mal porque ela não tem tempo de nada. Então, pra mim, era maravilhoso colocar uma menina pra dormir 1h30 de soneca. Dá certo todas as vezes? Não, mas dava certo quase todas as vezes. Eu tomava um banho pleníssima, secava meu cabelo, fazia maquiagem, tomava café, aí a menina acordava. Na hora absolutamente prevista. O dia que eu tava no consultório, eu tinha 1h30 de atendimento com os meus clientes. Aí a minha agenda era travada. Agora, ela vai acordar daqui a pouco. Então, minha secretária já sabia o horário que eu ia regulando de acordo, que vai crescendo, vai diminuindo menos, né? Aí eu regulava, ó, agora ela tá numa fase que ela vai dormir das 3 às 4h30. Então, das 3 às 4h30, eu coloco o paciente na minha agenda. Então, ela ia pro consultório comigo. Ela dormia na sala da administração do consultório. E era perrengue, viu? Não pensa que era tranquilo, não. Porque tinha dia que eu tava lá com o paciente de boca aberta e ela acordava 15 minutos antes do horário. Então era aquele coisa, você chegava lá, lançava um berço, voltava, terminava de te atender. Era um rolê, meu marido é dentista também, então a gente se apoiava muito, 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 muito. Mas foi possível, entendeu? Isso facilitou muito a minha vida pra eu continuar, pra eu conseguir conciliar, né? A minha versão mãe, que atropelou, sem nenhuma dúvida, as minhas outras versões, mas eu consegui fazer com que as outras versões continuassem existindo. Não, e depois que você é mãe, é pra sempre, gente. Então, todos os dias, são todos os dias. Então, não é assim, eu vou ser mãe agora e vai ser tranquilo. Não, todo dia é uma coisa diferente, é algo novo. Então, assim, como eu falei, é maravilhoso, mas não é fácil, né? O que você diria para as mães que estão no limite hoje? Respira, não pira. É verdade. Não tem outra coisa. Sabe aquele mantra do vai cansar?
vai passar. Realmente. Então, tipo assim, o meu marido me chama muito pra pé no chão pra essa realidade. Nossa, que Porque bom. é muito comum eu, tipo assim, às vezes tarde, 10 horas da noite, pelo amor de Deus, coloca essas meninas pra dormir, me ajuda aqui no celular, porque, sabe, você tá querendo já encerrar o dia. E elas estão ali pulando e às vezes vai pra cama e volta pra nossa cama. Aí eu, gente, Daniel, pelo amor de Deus. E aí ele vira pra mim e fala assim, Larissa, daqui a pouco não tem mais isso, elas vão crescer. Isso é verdade. Então, quando ele me chama pra essa realidade, é sempre meio que um tapa na cara, sabe? Aí eu, nossa, é mesmo. Porque tem coisa mais gostosa do que o abraço de uma criança pequenininha. Nossa, Mas, gente, é bom demais. Então, toda vez que eu tô assim, meio que vejo alguém surtando, né? Respira, não pira e abraça aí, que daqui a pouco já cresceu e você vai sentir saudade. Isso é verdade. E você falou assim uma coisa que eu pensei. A minha, pela idade, já acabou. Então, assim, quando era essa idade, era só abraço, um beijo, mãe pra cá. Tudo é mãe, né? Então, eles vão crescendo, realmente não esquecendo essas fases. E eu amava também. Não que minha filha não me abraça, claro que abraça, mas assim. É Era diferente. Nossa! É diferente um abraço com o bracinho pequeno, que só consegue encontrar as mãozinhas no seu pescoço. É gostoso. Então, quando eu vejo, ainda mais eu que tenho duas, é nítido pra mim a diferença de um e do outro. Já. Ambos abraços deliciosos, mas É diferente. quando eu abraço pequenininho, eu lembro da maior me abraçando daquele jeito, quando o abraço não encaixa inteiro. Ah, muito bom. Ai, eu imagino, porque é tão gostoso esse amor que eles dão pra gente também, né? A maternidade tem seus pesos, mas é muito recompensador. Sim. É muito gostoso, é Sim. muito gostoso. E sobre as telas, o que você acha? Eu não sei se você viu, tá passando bastante na internet sobre na escola o professor pediu para os alunos não, e já tem essa lei também, né? Não mexer no celular dentro da sala de aula. E ela chegou em casa e reclamou com o pai foi lá e bateu no professor. O que você fala sobre as telas na escola, em casa, em tudo, né? Porque agora a vida é essa, né? Primeira coisa, o que eu falo pra esse pai, né? Que belo exemplo. Não, é cada coisa que a gente tá vendo. A gente educa muitos filhos, muito mais do que as palavras, através dos exemplos. E isso daí é plantado um belo exemplo de como resolver seus problemas. E definitivamente não é legal você ensinar que você resolve a base da porrada, né? Mas, enfim, minha opinião em relação às telas, olha, você quer saber a regra da OMS? Ou você quer saber a regra da vida real, gente? Porque, na boa, a tela facilita a vida demais da conta. É saudável? Definitivamente não é. É muito nítido a gente ver a dependência que a criança fica na tela. Quando as minhas filhas ficam muito tempo, na hora que você vai tirar, tem um pequeno surto, Sim. acorda já pedindo. Então, quando elas estão com excesso, é um sinal muito claro na diferença de comportamento delas. E eu vejo isso. Só que não dá pra ser hipócrita e dizer que eu não uso ou que eu não quero usar. Gente, a tela se salva em vários momentos. Tem momentos que eu, tipo assim, tô cozinhando e a menina tá rodeando o fogão lá, pelo amor de Deus, vai assistir um desenho. Eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma reunião, pelo amor de Deus, vai lá, assiste um desenho. Então, ele é um recurso extremamente válido, tá? Acho que a gente tem que tentar usar com moderação, com equilíbrio, com sabedoria, mas é muito fácil a gente se perder. E eu confesso que eu me perco em relação a tempo de horas de uso, tá? Agora, preciso melhorar. Agora, em relação à escola, a professora de inglês da minha filha, ela é maravilhosa, a Polly. Ela, uma vez me falou a opinião dela em relação a isso. E ela é formada em neuro, não sei lá de quê, um tanto de curso ela tem, sabe? E ela tem uma mente muito aberta. E ela é a favor do uso. Só que tem que ser estruturado, tem que ser consciente, tem que ser estratégico. Eu não tô falando pra uma criança levar o celular, uma tela, alguma coisa pra escola pra mexer no WhatsApp, não, sabe? Mas também a proibição absoluta limita. A gente tem que, eu acredito muito que a gente precisa se adequar à realidade atual. E o nosso mundo hoje em dia é internet, é tecnologia, é computador. Como que eu vou privar
a escola desse âmbito, entende? Então, assim, eu não acho que o caminho inteligente seria proibir. Eu acho que tem que adequar e usar de forma inteligente, mas proibir não, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida, gente. Tem que saber o que está passando, o que eles estão vendo realmente, né? Eu acho que esse que é o mais importante, Não, né? na escola não é lugar de assistir desenho, definitivamente, não é isso, sabe? Não me interprete mal. Não, Mas a proibição, mas tipo assim, proibido o uso de aparelhos em âmbito escolar, de celulares e tudo mais. E aí pode ser que em alguma área isso possa ser agregador. Então, o não absoluto eu não vejo como uma estratégia inteligente. Se pudesse resumir maternidade em uma só palavra, qual seria? Altruísmo. É a palavra que me vem à mente, porque eu não creio, não conheço até hoje algo que faça a gente sair tanto do centro do universo para estar pro outro, sabe? Eu acho que a maternidade tira a gente, faz a gente parar de pensar que o nosso umbigo é o centro do mundo, sabe? Passa a ser aquele ser. Eu creio que altruísmo é a palavra que mais conecta a maternidade. E não que a gente tem que ser anulável, tanto que a gente já conversou. Mas eu acho que é uma doação, sabe? É uma doação muito... pura. Sim, pura, verdadeira, sincera, repleta de amor. Então, altruísmo. E aonde podemos te encontrar? Você quer meu arroba? É isso? Então, você me encontra no Instagram, é a minha rede que eu mais trabalho hoje em dia, no @lari.gn_. E, gente, seguem ela é maravilhosa. Ela passa muito... Igual eu falei, eu conheci mais ela pelo Instagram dela. E ela passa, assim, uma família linda, um exemplo para as filhas dela, né? E é tudo maravilhoso. Você vê tudo que ela posta, ela faz, ela trabalha. E está passeando com a família, né? Ontem eu vi você lá no praia falando. E eu gosto bastante de... por eu ter filha, né? Ver quem é mãe também e ter suas realizações também, né? Sim, eu sou. Obrigada. Você estava falando sobre o pai ontem, que ontem a gente mostra ali muita coisa no Instagram. Eu abro um frame da minha vida, né? Ali não tem tudo. Mas tem boa parte das coisas que eu acho válido compartilhar e que tá isento de ser perfeito, de forma nenhuma. Tem muitos desafios, a gente compartilha as dificuldades. E uma mãe verdadeira, sabe? Você tava falando do praia, que eu ia dizer, ontem eu estava vibrando porque eu consegui, depois de 8 meses, na expectativa quase 9, conseguir conciliar o horário da atividade das minhas 2 filhas. Para quem não é mãe, talvez não consiga me entender. E quem tem mãe de mais de um vai me entender com clareza. Porque a gente vira literalmente uma mãe turista. Você fica correndo para cá e para lá. Então, o simples fato de você conseguir conciliar um horário significa que você vai conseguir otimizar seu tempo. Isso é tão valioso, tão rico, sabe? E aí, então, sem você querer romantizar, porque, nossa, você tá reclamando, você é mãe de forma nenhuma. Só que amo ser mãe, se precisasse ficar nesse rolê, eu tava... Seguia firme ali, porque a partir do momento que eu escolhi ser mãe, eu já sabia desses perrengues. Mas se eu posso facilitar, para que eu vou dificultar? Para que eu vou me culpar por isso? Ontem eu me senti absolutamente, assim, realizada de estar conseguindo conciliar isso aí e ganhar um tempinho pra mim. Então, muito humano, acho natural, e a gente compartilha isso também. Maravilhoso, né? Gente, se vocês gostaram do episódio, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, que isso é muito importante para mim. E eu agradeço muito sua participação aqui hoje. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Vai contar um pouquinho dessa mineira muito aire. Nem sei quantas vezes eu falei aqui, mas foi tudo maravilhoso. Muito obrigada. Uai, conta aí!